Quinta-feira, 19 de maio de 2022. Está começando o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, também pelo Face, pelo YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa em podcast daqui a pouco e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, o frio chegou à região, hein? Chegou e veio trazendo aí queda nas temperaturas, mínima muito baixa para Campos em relação à semana anterior e a máxima também, né, que não deve passar hoje, por exemplo, de 26 graus. A mínima prevista para hoje é de 13 graus. Agora aqui no centro faz 18 graus, tem sol, mas com vento, e aliás ontem ventou muito também, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Mas com essa temperatura baixa, naturalmente, algumas regiões serranas do estado do Rio de Janeiro, algumas cidades serranas, né? Ou a região serrana, melhor dizendo, essa noite teve temperatura registrada, por exemplo, em Petrópolis de 1,8 graus, né? E em Friburgo, que é mais perto ainda aqui da gente, 4 graus. E por aí vai, sul do país com muito frio, a massa de ar polar, né, que entra na região, pelo sul do país, chega na região, jogando aí as temperaturas lá embaixo. Então, faz 18 graus agora aqui no centro de Campos. Programa de hoje, vamos conversar com a Rafaela Machado, historiadora, diretora do Arquivo Público de Campos, que está comemorando os seus 21 anos, né? Tem uma discussão sobre maioridade, né? Será que agora ele deslancha? Se é 18 ou 21, mas vamos que no 21 então, né, o Rafaela, e que seja sempre para melhor. Vamos falar também sobre a verba da Alerj e o impasse na reforma do prédio do arquivo, além de cultura nos governos Vladimir e Bolsonaro e também nas eleições. Eu usei um termo aqui uma certa vez e a gente estava falando justamente sobre cultura e eu falei, Aloysio, problema de governo investir em cultura, que cultura não dá voto. Ele deu um grito de lá, falou, não dá, mas tira. E tira muito, é verdade sim. Né? A gente tem essa ideia, tem essa noção. O povo brasileiro, infelizmente, culturalmente, ele não tem esse costume dos acessos aos equipamentos, às ações, né, que podem exatamente proporcionar esse tipo de diversão e de informação para a população. E aí a gente acaba, os governos acabam então não sendo tão cobrados com a mesma intensidade, por exemplo, como investir em outros setores, que aí a gente sabe muito bem que são bem populares, aquela coisa toda. A Rafaela vem para falar com a gente, ela faz um trabalho impecável, né, extraordinário, tem uma super equipe lá no arquivo e tem um trabalho muito bacana para contar para a gente e com certeza, mesmo diante de todas as dificuldades, acredito sim, por essas pessoas como a Rafaela que está aqui, e em nome dela, claro, extensivo a todos que fazem parte dessa luta, tem que se comemorar e muito, não pelas ações dos governos, mas pela luta de cada um de vocês. Eu acredito, né, e pontuo esse detalhe. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com 80 anos, lançando, né, o seu mais novo empreendimento, Plínio Bacelar Vacina. Coloque o seu cartão de vacina em dia. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Destaque de hoje no programa vem do portal folha1.com.br. Adolescente catador de recicláveis é baleado em tentativa de assalto. O crime aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, na entrada do residencial Novo Horizonte, em Guarulhos. Garotinho oficializa pré-candidatura a governador pelo União
Brasil. Possibilidade foi antecipada na edição desta quarta-feira no Ponto Final. E ainda, em destaque aqui, Marquinho, agora com essa chegada do garotinho oficializando sua pré-candidatura a governador, falta ainda a comissão institucionalizadora do partido bater o martelo, mas ele já foi autorizado a falar que é pré-candidato pelo partido. Então, a Clarissa Garotinho pode ser pré-candidata a deputada federal. Vamos aguardar essa mudança, que inclusive está no ponto final da última quarta-feira também essa informação. Marquinho Bacelar fala como presidente da Câmara. Campos registra ventos de até 65 km por hora por formação de ciclone extratropical. Defesa Civil registrou 2 quedas de árvore na cidade ontem. Ventou muito. Cabo Alonsimar sobre governo e greve dos servidores. Ele disse: faltou diálogo. O vereador ontem, cobrou aí do prefeito Vladimir e foi elogiado inclusive pela oposição. Integrante da base, ele disse que faltou diálogo do governo com os vereadores e com a categoria. Alonsimar foi inclusive secretário já de Vladimir. No segundo dia de greve dos servidores, professora ocupa pátio da prefeitura. Vacinação suspensa nesta quinta-feira em 3 unidades básicas de saúde da família. A medida foi tomada após oscilação no fornecimento de energia. Nadadores de Campos disputam Festival Sudeste. Campistas fazem parte da equipe Reis e vão representar o Flamengo. Torneio de futebol dos amigos é realizado em Farol de Santo Tomé e já foi realizado aí no último fim de semana. São 7h47 aqui na Folha FM, no Folha no Ar. Temos o prazer de receber neste programa a historiadora, professora, diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, Rafaela Machado. E, além de tudo, claro, é evidente, com esse momento especial para o arquivo. E eu não sei se é porque a gente está mais... Não é porque eu estou mais envolvido, não é isso. É porque realmente o trabalho de vocês está aparecendo. Vou fazer uma avaliação e você comenta, Rafaela, mas eu vejo muito mais gente comentando sobre a cultura, comentando sobre os problemas da cultura. Ainda não é o ideal, está muito longe de ser o ideal. Daquele engajamento, daquele envolvimento da massa mesmo, como a gente tem tipo uma torcida do Flamengo num dia de Fla-Flu, mas quem sabe a gente não chega lá. E os primeiros passos já foram dados antes de você e agora com você, que eu acrescento passos largos inclusive, e claro com sua equipe. Rafaela, muito bom dia, seja bem-vinda aí à nossa Folha FM, ao Folha no Ar. Nogueira, bom dia para quem está em casa, nos ouvindo, no trabalho. É um prazer estar aqui falando sobre o Arquivo Público Municipal, esses 21 anos, mas principalmente poder estar no estúdio de novo, Nogueira, é bom. Eu fiz alguns programas com vocês de casa e poder estar de volta aqui é muito bom, dá uma satisfação, um sentimento de que a vida está voltando ao lugar. Não, essa semana recebemos já outros convidados, outras personalidades também. Ontem o Jefferson, e a gente falar, poder dar um abraço, cumprimentar a pessoa, meu Deus, é vida, aliás, é o que somos, que desde quando começou a pandemia, eu fiz um podcast com o Dr. Nélio no dia 28 de janeiro de 2020. Então, ficou um vácuo tão grande, 2021, 2020, que a gente fica meio que perdido. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Covid-19 em Wuhan, tinha 80 pessoas mortas, eu me lembro daquela. Aí logo a seguir, janeiro, fevereiro, veio carnaval, aquela coisa, e depois estourou em março, lá para 15, 16 de março, que foram interrompidas as aulas do município, aquela coisa. Mas a partir daquele momento ali, começaram a falar, é o novo normal. Eu falei, não vai ser nunca. Desculpa, não vai ser nunca. Mudou muita coisa. Certamente.
E vai mudar. Vem aí internet 5G, internet das coisas. Isso vai ser uma loucura. As pessoas não estão ainda dimensionando. Mas que bom que você está aqui conosco. Que bom que, né, a gente pode... Né, que a gente é sobrevivente dessa batalha. Certamente. Meu Deus. Bom, falar de arquivo público municipal é sempre, né, muito bacana. Eu sei que você vibra, eu sei que você luta diariamente. A gente já sabe da sua história lá, por aquele patrimônio que é nosso, né, e que você cuida pra gente. Hoje, comemorando 21 anos, eu falei que pode comemorar. Você acha que pode comemorar? Eu acho que a gente está no caminho. Pelo menos assim, nesses 15 anos de história que eu tô lá, eu não me recordo de um momento tão bom, tão auspicioso. Então, eu estou esperançosa, gente. Isso que é importante. Deixa eu mandar um abraço primeiro para os meus amigos do Mercado Municipal. O Vitor já botou aqui que está nos ouvindo. Eu tenho muito carinho pelo mercado, eles sabem disso. Então, deixa aqui registrado. De manhã, essa hora, eu tenho certeza que tem gente passando para lá, para cá, aquela vida dinâmica do mercado. Então, um grande abraço, gente. Vocês são muito queridos. Mas falando sobre arquivo público municipal, eu estou lá há 15 anos, gente. Uma coisa que é muito interessante é que eu não me recordo, Nogueira, de nenhum momento que tenha sido tão... da gente pensar de uma forma tão positiva, né? A gente vem enfrentando muitos problemas. Desde quando eu entrei, não houve uma melhora, né? A situação só piorava. Então, você imagina o que é se você trabalhar 15 anos com uma situação que piora, né? O solar degrada dia a dia, a documentação perece dia a dia. Então, é muito difícil você manter uma equipe integrada, você ter esperança, quando em 15 anos as coisas, né, dificilmente dão passos no sentido de melhorar, de melhoria. E esse é o momento de esperança, esse é o momento do pensamento de que a tão sonhada restauração do prédio de fato vai acontecer. A assinatura desse termo de cooperação, que vai ser feito hoje à noite entre a Prefeitura e a UENF, é a consolidação, é o pontapé inicial, digamos assim, desse trabalho. Então, é um momento positivo. Eu espero que todo mundo em casa tenha também esperança em dias melhores para o solar, para a documentação, para o arquivo como um todo e para o patrimônio de Campos como um todo, que também não é só o solar que está precisando, né? A gente tem o Airizes, o Solar da Baronesa, o nosso mercado municipal, a Lira de Apolo, tantos outros edifícios públicos e particulares que precisam dessa atenção que, no momento, o solar do colégio, o arquivo público recebe, mas que o patrimônio campista tem que receber como um todo. Na verdade, essa comemoração dos 21 anos, ela serve também como uma forma de alerta, de advertência, de chamar para dentro do arquivo, porque você tem feito um trabalho assim, agora com a pandemia não, né? Mas na época que a gente chegou a falar aqui, ainda antes da pandemia, havia visitação de escolas, sim. Essa coisa. Mas assim, chamar para perto essas autoridades, mas sobretudo também a população. Muito, muito. Você começou me apresentando de uma forma muito positiva, que eu acho que é o que representa. O meu papel, além de gestora, é um papel de divulgadora. Hoje eu tenho isso na minha cabeça. Não só do arquivo, mas do patrimônio como um todo. Então, o tempo todo eu tento falar, Nogueira, de uma forma acessível. Não adianta a gente ficar falando rebuscado, bonito, isso afasta as pessoas. A gente tem que trazer as pessoas para a cultura. E a Luísa foi muito assertivo quando ele disse assim, quando você falou, a cultura não dá, as pessoas pensam que a cultura não dá voto. Ele falou, mas tira. E hoje eu acho que há uma percepção de que sim, dá voto. A cultura é também um gancho político muito grande. Então, a atenção política para o nosso patrimônio, para as políticas culturais, é um ganho político também para quem faz política, não só para nós que recebemos essas políticas culturais. Então, acho que a gente vive um novo momento, a gente tem que estar atento para isso. E o meu papel é justamente fazer essa ligação entre o poder público e a sociedade, divulgar o nosso patrimônio. É igual o saneamento básico, né? Você vai pesquisando, você vai se recordar aí, a população nunca valorizou o saneamento básico, até começar a entender, e agora muito mais, né, o que é uma pandemia, o que é uma epidemia, o que é um surto. Por exemplo, temos aí a dengue,
em evidência, sempre tivemos a dengue, depois, como sempre tivemos aí a Covid. A Covid não é de agora, aliás, o vírus ele não é de agora, a Covid é, depois de 2000 começou a aparecer, né? Então, mas assim, sobretudo, é valorizar, não é só ter iluminação com uma rua calçada, mas se você não tem esgoto, então não adianta. Eu acho que cultura assim, tem que ser reconhecida e deve, merece, e não só parte. Você sabe que a lei de outorga para emissoras de rádio tem um percentual da população, eu vou arriscar aqui em torno de 15%, que tem que ser separado para a cultura. Você não pode, por exemplo, ultrapassar 40% disso, eu estou falando de 24 horas por dia, tá? Você não pode ultrapassar 40% da programação com comercial. Infelizmente, está se falando de Brasil. E aqui tem rádio pirata. É simples assim. Então, você vai nas rádios aí, por exemplo, que são do setor educativo, também não cumprem regras. As próprias, enfim, é uma série de coisas que a gente precisava rever nesse país com mais seriedade. Deixa eu um pouco ir aqui pro assunto do dia, que é o Arquivo Público Municipal. O aniversário é hoje? Foi ontem. Foi ontem. Vai ser comemorado hoje, mas a data mesmo é 18 de maio. Tá. Deixa eu só pegar aqui algumas perguntas do grupo de WhatsApp. Tem muita. E aí você já vê que tem um engajamento, que tem, né, muita gente te ouvindo, muita gente te acompanhando. Isso faz parte desse envolvimento. Então a gente conta com os amigos, né? Pode ver que são amigos queridos se fazendo presentes. Sim. E quem quer cobrar também. Sim. Eu acho que o importante é isso. Certamente. Ó, vem aqui, eu acho que a primeira foi a do Wellington. Vamos tentar ir pela ordem aqui e o assunto também, é claro, do bloco. O Geraldo Pudim, o Arquivo Público Municipal vai ser restaurado? Eu vou fazer logo duas aqui, então, para adiantar. O Arquivo Público Municipal é o grande guardião do acervo histórico do jornal Monitor Campista. Quais são as expectativas para a sua restauração e digitalização? Essa vem do Wellington Cordeiro e a primeira do Geraldo Pudim. Vou começar pela pergunta do Wellington. Para quem está em casa, gente, o acervo do Monitor Campista, do jornal Monitor Campista, ele está no Arquivo Público Municipal, né? Fica sob nossa guarda. A gente tem uma coleção que era da antiga biblioteca e depois uma acumulada pela Câmara Municipal, que é o arquivo original. O Wellington perguntou isso porque ele sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Monitor. O Monitor, à época do fechamento, era o terceiro jornal mais antigo do país. E se nós retornássemos com o Monitor, seria hoje o segundo mais antigo do país. Então, o meu desejo imenso, o título hoje pertence à municipalidade, pouca gente de casa sabe. Os Diários Associados, que era a empresa detentora do Monitor Campista, cedeu, né, doou esse título à prefeitura. E o meu desejo, e eu venho falando disso veementemente, é que o Monitor ele volte como uma espécie de jornal-escola, voltado para a área da educação e da cultura. A Câmara Municipal, que é detentora do acervo original, que fica abrigado novamente, como eu disse, lá no Arquivo Público, ela vem fazendo em parceria com o arquivo projetos de restauração. Então, por exemplo, Nogueira, os 10 primeiros jornais, edições mais antigas do Monitor, que começam em 1834, minha gente. 1834. Os 10 primeiros foram restaurados. Se você olhar a edição de 34, é de emocionar. É um A4, né, um tamanho A4 de um jornal de ótima qualidade. Não era um papel jornal, só passa a ser papel jornal ali a partir de quase meados do século XIX, um papel de baixa qualidade. E você vê a restauração, se bem acondicionado, se bem preservado, dura aí mais 300, 500 anos. E aí o meu sonho, o meu desejo, além de retomar o título Monitor Campista como o segundo mais antigo, é também promover a digitalização. O Monitor é o nosso jornal, foi o diário oficial da cidade durante muito tempo. É o nosso jornal mais consultado. Então, meu desejo é justamente que a gente digitalize e universalize esse acesso. Eu vou refazer a do Pudim, aí sim, você responde, mas sobre a digitalização, acho fundamental, importante, mas muito mais do que a digitalização é a preservação. Certamente, não tem a dúvida, né?
Quando a gente toca, não, só de repente você nem vai conseguir tocar, mas só em poder ver. Você que tem o privilégio de tocar. Eu falo, gente, é muito engraçado. Eu sou viciada no cheiro do arquivo. As pessoas, eu tenho Ainda bem que você não tem rinite, sinusite. Eu tenho, mas eu acho que eu já criei imunidade ao arquivo. Porque o cheiro do arquivo, ele é diferente. Então, o cheiro dos depósitos, o cheiro da documentação, é viciante, gente, é viciante. Tá aqui, até no Face aqui, a Tayane Moura. Bom dia, estamos no Mercado Municipal com o Vitor e acompanhando aí a grande historiadora Rafaela. Que legal, gente. Aquele mercado que eu sou apaixonado, né? Sabe o que meus filhos fazem? Essa criança jovem vai para shopping, né? Aí ele, papai, você vai ao shopping hoje? Aí eu fico assim, bem que, não vou não. Mas você não vai toda quarta, toda terça, toda quinta? Falei, vou. Aí eu entendi que o shopping meu é o mercado. Eu vou 2, 3 vezes por semana, gosto muito. Apesar de tudo. Eu gosto muito. Apesar de tudo, eu gosto muito. Tudo aí, você imagina. É um dos mercados mais lindos do Brasil. As pessoas, às vezes, não levam isso em consideração, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ver o mercado restaurado, entregue à população, e aí a gente vai poder apreciar, Nogueira, verdadeiramente. O campista vai poder apreciar a beleza que é aquele mercado municipal. Toda vez que eu vou lá, eu contemplo a beleza daquele mercado. Não, e eu sou tão bem que doente com essas coisas, que eu viajo para conhecer mercado. Adoro também. Aí vamos lá. Aí, cara, se contar a história particular da gente é um barato, mas não é o caso aqui. Mas, sinceramente, o mercado é um patrimônio muito maravilhoso também. O Geraldo Pudim pergunta no grupo se vai ser restaurado, que na verdade é mais para o segundo bloco. Mas tá feita a pergunta dele, você pode adiantar alguma coisa para a gente. No segundo bloco a gente entra até nos detalhes aí. Sim. Meu amigo Pudim, um grande abraço para ele, um amigo querido. Sim, gente, o solar vai ser restaurado. Existe um projeto de restauração em aprovação no IFAM, que foi apresentado pela Sabra, que é a empresa, né, a entidade, a instituição, na verdade, que tem o convênio com a prefeitura. Nós já temos o recurso em caixa. Esse recurso chegou através da UENF, a nossa universidade estadual, com o Raul Palácio. E o que a fase em que nós estamos hoje é a aprovação do projeto de restauração global, ou seja, o solar ele vai ser, com exceção do interior da capela, porque é muito mais meticuloso e muito mais caro também, o solar vai ser integralmente restaurado. E, gente, uma informação importante para quem está em casa. O orçamento total dessa restauração gira em torno de 20 milhões. 20 milhões é alguma coisa. É muito importante enfatizar o seguinte: o solar é uma construção de meados do século XVII, passou por uma única restauração na década de 80, na verdade na década de 90, e desde então vem precisando passar por manutenção. Por exemplo, o telhado é a nossa parte frágil, a parte elétrica é a nossa parte frágil, a segurança é a nossa parte frágil. Mas esses 20 milhões, eles não englobam só a restauração do edifício, mas também a reestruturação do arquivo público. O arquivo hoje não tem um scanner para digitalizar. A gente acabou de falar sobre a importância de digitalizar e nós não temos scanner. Nós não temos rede elétrica que sustente um scanner, por exemplo. Estou falando de problemas básicos. Então, nesses 20 milhões, a gente tem a reestruturação do arquivo público, do solar do colégio, de forma que eu tenho certeza que, se sair como está no projeto, Nogueira, nós teremos o melhor arquivo municipal do país, o melhor e mais estruturado arquivo municipal do país, e que certamente a gente vai entrar na categoria, digamos assim, de modelo de arquivo público municipal na América Latina, sem dúvida. Em termos de acesso, acessibilidade, por exemplo, nossa, do público, você acha que vai poder ampliar? Porque a estrutura hoje, eu sei e conheço um pouco, mas ela é muito precária. Sim. E tanto que você passa para a gente. E a preocupação é com relação a essa parte elétrica. Não, tem a hidráulica também, que pode danificar muito, mas a elétrica, ela não danifica, ela destrói. Né? Inviabiliza, né? Inviabiliza. E cara, pode pesquisar, pode ver aí o nosso museu, né? Foi por curto. Aquela tragédia no Ninho do Urubu. Exatamente. Foi curto elétrico.
Cara, essa questão de eletricidade, ela é muito, muito... Você vai instalando as coisas na sua casa e bota aqueles Benjamin, que a gente chama de T. Aí liga o celular, liga a televisão, só que ali ele tá legal, só que o cabo que dá alimentação para ele não está suportando mais. E a gente não faz esse cálculo. Sim. Então aquilo durante a noite, durante o dia, pode acontecer de esquentar, sobrecarregar aquela rede e daí derreteu a proteção do cabo, você coloca fogo numa casa, numa residência, como aconteceu em tantas tragédias que nós já conhecemos. Vai ser toda refeita, vai ser tudo reestruturado e aí melhora essa... Tipo assim, libera mais para visitação? Não, certamente, Nogueira. E além disso, o arquivo hoje não tem acessibilidade. Um cadeirante não tem como acessar, por exemplo, a parte de cima do solar. Não consegue, por exemplo, acessar determinados lugares no piso térreo. Então, a acessibilidade está prevista. Gente, o projeto ele é fantástico, porque é um projeto... o arquivo participou o tempo todo, foi consultado e deu sugestões durante todo o desenrolar do projeto. Não só o solar vai receber esse tratamento privilegiado, porque hoje no Brasil isso é um privilégio, né, gente? A gente vê tantos casos de abandono, mas também há um cuidado com esse acervo da digitalização, em fazer com que a digitalização, por exemplo, fosse parte do projeto. Então, a gente tem um fundo específico, um fundo cartorial, que vai ser digitalizado já nessa etapa, nesse valor de 20 milhões também, porque é um fundo que precisa muito de cuidados, que é um fundo grande, que a gente não tem condições de restaurar hoje, apesar de termos o laboratório de restauração. E, além disso, Nogueira, o arquivo, a gente entende o solar e o arquivo. O solar recebe visitas de escolas, visitas de universidades, visita técnica, mas o arquivo ele vem cumprindo funções, por exemplo, de promoção de cursos. Curso de formação continuada para professor, curso de restauração. Então, hoje a gente vai ter um espaço adequado para desenvolver isso. Isso é educação patrimonial de verdade. Isso é você permitir que as pessoas te acessem, mas que elas tenham acesso também a essas informações, a essa produção de conhecimento. A gente não é eterno. Então, eu não posso contar só com a minha equipe, eu tenho que contar que você também defenda o arquivo, que quem está em casa defenda o arquivo, que continue, perpetue o trabalho. Então, a gente precisa preparar e qualificar as pessoas para isso. O nosso papel também é esse. Foram resgatadas algumas cápsulas, ou pelo menos uma, né? Muito cápsula legal. do tempo, você acompanhou também? Uhum. O Genilson é fantástico, Ele né? é um grande amigo. Genilson, eu sou fã dele também, gosto muito do trabalho dele. É uma figura. E essa estava no Jardim São Benedito. Mas me parece que tem mais 6 ou 8. Genilson comentou algo comigo de 20 cápsulas do tempo aqui em Campos. Que legal, hein? Vamos lançar uma esse ano. Isso aí. Bom, a restauração do arquivo, né? Pode ser. É uma boa ideia para o futuro, né? Para o futuro, com certeza. Não tenha dúvida. Mas não muda, porque na verdade entre reforma e recuperação tem uma diferença bem grande, né? Imensa. Reforma é você melhorar, ampliar e trocar. Fazer uma manutenção. Manutenção não é reforma, é recuperação. Exatamente. O que também diferencia no valor, no tipo de empresa que vai executar a obra. Tem que ser uma empresa com notório saber, com expertise na área. E além disso, gente, a restauração ela exige muita aplicação de conhecimento técnico, porque ela é autorizada pelo IPHAN nos mínimos detalhes. O solar é tombado pelo Instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, uma instituição federal, e todo esse processo tem que ser acompanhado de perto. Então, por exemplo, Nogueira, se você quer restaurar a janela, você tem que dizer de que madeira é feita, você tem que fazer uma datação dessa janela do século XVII, já botou no século XIX, você tem que dizer o tipo de intervenção que você quer fazer, a tinta que você vai usar e, principalmente, a madeira que você vai usar para reconstituir. Então, você imagine fazer isso para todo o solar, para todas as janelas, para todas as portas. Então, esse processo ele é muito, muito cuidadoso e também, por isso, demorado. Eu sei que as pessoas, ninguém mais do que eu, né, gente? Ninguém mais ansiosa do que eu. Eu falo que eu não tenho dormido já há um bom tempo, uma noite inteira de sono. Está todo mundo muito ansioso para acontecer, mas existe um passo a passo burocrático que, infelizmente, a gente tem que seguir, ou felizmente a gente tem que seguir para poder concluir esse projeto. Nós vamos entrar nesses detalhes e aí no próximo bloco, mas deixa eu fechar esse bloco aqui com
uma pergunta também vinda lá do grupo, da Silvana Venâncio. Ela é jornalista, mora em Bom Jesus, você conhece, é historiadora. Ela te pergunta aqui, historiadora, o que a população irá encontrar nessa programação dos 21 anos, que então é hoje, né, do arquivo? E, na sua opinião, o que falta aos jovens para inserir mais cultura e história de Campos? Eu vou começar por essa parte aí, o que falta ao jovem, para conhecer um pouco mais. Nogueira, ninguém defende, ninguém se identifica com aquilo que não conhece, com aquilo que ele não foi apresentado. Então, não adianta nós colocarmos a culpa no cidadão que não valoriza o seu patrimônio, se ele não foi educado para isso, gente, se ele não foi apresentado a isso. A gente estava falando sobre o mercado, a gente pode falar sobre o mercado, sobre o museu, sobre a Lira, eu estou falando só ali do centro, sobre o nosso chafariz. Se as pessoas não sabem, se não é apresentado o valor histórico, cultural, patrimonial desses lugares para as pessoas, elas não têm como saber. Então, o que falta é, na verdade, um projeto de futuro, o entendimento de que a educação patrimonial ela muda a identificação do cidadão, ela cria raízes, ela cria pertencimento. Você tem que dizer, sou campista ou vivo em Campos, entendendo a cidade, falando bem ou falando mal, dizendo eu não gosto, mas entendendo a cidade. Então, eu acho que o que falta na verdade, são projetos de divulgação, projetos de educação patrimonial. O que falta é falar de uma forma objetiva, de uma forma que as pessoas criem, que as pessoas entendam. Não adianta, Nogueira, eu enquanto professora, querer rebuscar o meu linguajar para o meu aluno para ele entender que eu tenho conhecimento. Eu quero que ele tenha conhecimento, então isso tem que ser acessível a ele. Há muito tempo já, ainda com Freitas, a gente vem lutando pela educação patrimonial e principalmente lutando pela itinerância do arquivo. O arquivo está lá na Baixada, por onde começa o nosso processo de colonização. Eu quero que todo mundo conheça e valorize a Baixada. Só que se eu ficar lá esperando, talvez você, cidadão daqui do centro de Campos, de Morro do Coco, de Guarulhos, não vá à Baixada, não vá ao arquivo. Então, o arquivo ele vem trabalhando. E aí eu vou para a segunda pergunta da Silvana, na verdade a primeira. A itinerância. O solar está indo para outros lugares, o arquivo está indo para outros lugares, não com acervo, porque acervo a gente não tira de lá, em hipótese alguma, mas com ações, projetos, visitas às escolas, essa itinerância. Nós escolhemos fazer essa exposição dos 21 anos do arquivo, que fala sobre a história do açúcar. Campos tem uma história íntima com o açúcar, que não é do século XVIII, é ainda do século XVI, gente. A gente tem mais de 5 séculos de história com açúcar. Nós fomos uma das capitanias mais primitivas, mais antigas do Brasil. E a gente escolheu fazer essa exposição no espaço que não fosse o solar, não fosse o arquivo. A gente está inaugurar hoje no Palácio da Cultura, mas a ideia é que vá para as escolas, para as universidades, a ideia é que vá para o centro da cidade. Onde você chamar, falar, eu quero levar a exposição, é a nossa intenção levar para Morro do Coco, levar para Guarulhos, para que as pessoas saibam, conheçam mais da sua história, consequentemente vão conhecer mais do solar, porque vão ver que aquela exposição é promovida pelo solar. Então, hoje, o que você que puder nos prestigiar às 18 horas no Palácio da Cultura, você vai encontrar uma exposição sobre a história do açúcar, uma palestra muito interessante sobre o papel das fontes documentais do arquivo no desenrolar, no entendimento, nos estudos de várias pesquisas que são desenvolvidas aqui na nossa região, e também um momento mais solene, digamos assim, né, que é a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a UENF, que a gente deve falar um pouco mais à frente, com a presença do deputado André Siciliano, que é o autor dessa lei que repassou do 10º, né, os 20 milhões para a restauração do arquivo público. Vamos falar sobre essa lei, né? E não é do 10º, e não é não é um projeto de lei, é um repasse, né, diferente, que aí parece que cria trâmites bem burocráticos. Talvez, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas que deixa o processo bem lento. E aí, para quem precisa para ontem, a lentidão é uma tormenta, né? Um inimigo. Ô, Rafael, eu quero te pedir licença só para a gente fazer um intervalo, a você que nos acompanha também, rápido, e a gente volta para falar justamente sobre essa reforma em si, né? Toda essa
burocracia que precisa ser desburocratizada, né? E toda a movimentação que está sendo feita. E eu tenho uma pergunta interessante: quanto tempo vai levar a obra? Porque é o que você falou, não adianta você chegar lá e colocar uma janela, vamos colocar um blindex aqui, não é assim. Então você precisa também não é colocar uma madeira qualquer, né? Você tem que ter a madeira original, ou quer dizer, similar à original. São 8h15, nós vamos... E tem um outro detalhe também, que eu gosto muito desses patrimônio, gosto dessas coisas, dessas relíquias antigas, né? Aqueles locais que a gente compra... Antiquário, obrigado. Eu sempre procuro também visitar, conhecer, é muito bacana, é muito legal, e você acha essas peças. Mas se você reformar uma peça dessa, ela perde a graça. Então você tem que ser uma reforma assim, bem sutil, para que ele não perca as características também, apesar de ser original, mas porque não perca ali. Porque a ação do tempo ela também é bonita, em determinado momento. Só não pode deixar destruir tudo. São 8h16. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora lançando o Plínio Bacelar Vacina, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Voltamos em instantes. Pagar contas de luz altíssimas?